Conhecidos não pelo sim que dizemos, mas pelo sim que damos à nossa vida. O amor de Deus surpreende-nos. O amor de Deus é uma surpresa. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Façamos da nossa vida uma construção em comum para o bom e para o belo. Gostaria de saudar de forma particular o Sr. Cipreste, o Sr. Padre Manuel, aqui presente, os colegas no sacerdócio, o Padre João Eiró, que concelebra connosco e com todo o acolhimento que a ele lhe fazemos. Esta saudação que se estende aos colegas conterrâneos desta comunidade, o Padre Francisco Carreira, o Padre José Carlos e também o Padre José Lídio, que não está aqui presente fisicamente, mas está unido a nós, porque outros trabalhos da pastoral o impediram de marcar presença. Gostaria de saudar de forma particular também o Conselho Económico desta comunidade de Nossa Senhora da Boa Viagem de Aguçadoura. Saudar também a doutora Lucinda Amorim, em representação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, o Sr. Fernando Rosa, presidente da União de Freguesias de Navais e Aguçadoura, também com a sua equipa, a doutora Sandra, o engenheiro Alexandre, o doutor Sérgio Cardoso. Saudar a minha família, saudar os amigos, saudar quantos são aqueles que compõem esta comunidade de Aguçadoura e aqueles que porventura já se cruzaram no meu caminho enquanto ser humano e enquanto sacerdócio, a quem também acolho e saúdo com toda a generosidade. Gostaria também de saudar e de acolher e ao mesmo tempo de mostrar júbilo e admiração pela heterogeneidade de movimentos que esta comunidade apresenta. Hoje é o dia 1 de outubro do ano de 2023. E não só neste contexto paroquial, mas também na Igreja Universal. Muitos momentos importantes nós vivemos e vamos viver. Recordamos ainda ontem a apresentação dos novos cardeais que o Papa Francisco elegeu, entre os quais o nosso conterrâneo de Portugal, Dom Américo Aguiar. Recordamos também hoje o início do mês das missões, em que a Igreja celebramos também a festa de Santa Teresa do Menino Jesus. E colocamos também já o olhar no próximo dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis, em que o Papa irá iniciar a primeira sessão da segunda etapa deste sínodo, que em muitos chamam do Concílio Vaticano III. Que vos parece? Esta questão não é minha, mas esta questão é a questão que Deus faz a todos os homens e mulheres, crianças, adolescentes, que hoje, em qualquer parte do mundo, participam na Eucaristia e são agraciados com esta página do Evangelho que nós agora acabamos de escutar. Mas diante desta interrogação, que vem no contexto de uma parábola tão simples e tão breve, Deus diz-nos de forma prática e rápida que a Ele não lhe interessam palavras, a Deus interessam ações concretas. Para que um navio ou para que um barco chegue ao seu destino, é necessário calcular a rota e durante a viagem prestar atenção para não haver o desvio da mesma. E se porventura houver o desvio da mesma, o importante é corrigir, é inverter a marcha e voltar novamente ao caminho correto. Esta imagem, caríssimos cristãos, que quis aproveitar, até porque nós somos agraciados
pelo Oceano Atlântico que banha esta comunidade, eu creio que esta imagem, quer do barco, quer do avião, aplica-se perfeitamente à nossa vida espiritual. Se cada um de nós pensar no trajeto da sua história, nós recordamos que a nossa vida interior, a nossa vida com Deus e até a nossa vida em relação com os outros é um vai e vem. Costuma-se até dizer que a vida é uma arte de encontros, embora haja tantos desencontros pela vida fora. Mas é precisamente nestes desencontros, como Deus, que é Pai, um dos atributos mais bonitos que nós cristãos a Deus podemos atribuir, e este Pai hoje faz a mesma questão que fez aos 2 filhos. O Evangelho não nos dizia se era um filho mais novo ou mais velho, apenas dizia que eram 2 filhos. E a ambos convidou-os: filho, vem trabalhar para a minha vinha. O primeiro, de forma automática, disse: eu vou, mas depois não foi. O segundo disse: eu não vou, mas que eu em si pensou e acabou por ir. Nós temos aqui, caríssimos cristãos, impressiona-me esta coragem de Jesus no Evangelho, porque ele está a falar, caríssimos cristãos, para os chefes dos sacerdotes e os anciãos. E os chefes dos sacerdotes e os anciãos no tempo de Jesus eram a autoridade máxima a nível político, a nível religioso, a nível moral. E é precisamente a estes que Jesus se dirige, dizendo: olhai, vós conheceis os princípios da religião, até os sabeis de cor, vós que impondes orientações políticas aos vossos civis, vós apenas ficais na teoria e não ides à prática. Mas aqueles que andavam longe, até as mulheres de má vida, que foram capazes de escutar a voz de João Batista, e estes vão primeiramente para o reino dos céus do que vós próprios. Eu creio, caríssimos cristãos, que isto não é para nos meter medo, porque o nosso Deus não é o Deus do medo. Mas este Deus é para nos provocar, para provocar o sentido da nossa própria vida. Porque olhai, caríssimos cristãos, a vontade de retificar, a vontade de mudar, é essencial na vida cristã, tão essencial quase como que o oxigênio que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Mas também gostaria de vos dizer, caríssimos cristãos e amigos, ainda que numa linguagem muito simples, nunca é tarde para reconhecermos o nosso erro. Repito, nunca é tarde para reconhecermos o nosso erro, para voltarmos atrás se estivermos errados. João, Maria, Rita, Inês, Pedro, vem hoje trabalhar para a minha vinha. Aqui a vinha, caríssimos cristãos, não é apenas o sítio onde se produz uvas e que depois dá origem ao vinho, mas vê até a simbologia do vinho na Sagrada Escritura, que tem sempre a analogia com a alegria. Quando Jesus nos convida a ir trabalhar para a sua vinha, Jesus quer dizer: Manuel, João, Rita, eu quero-te devolver a alegria que tu perdeste. Eu quero-te devolver o sentido da existência do qual tu não consegues encontrar. E por isso não é amanhã e também não é ontem, é hoje. Como diz o Sérgio Godinho, cantor português, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é este o dia de hoje que nós, caríssimos cristãos, devemos marcar a diferença. Não de quem é melhor ou se sente superior, mas de quem se sente filho de Deus, a quem chama Pai e, consequentemente, vê o outro, não como alguém que é estranho ou que é uma ameaça à sua felicidade, mas vê o outro como irmão. E é por isso que Jesus não nos chama operários, não nos chama trabalhadores, Jesus chama filho. E o filho é também o herdeiro. E por isso nós também somos herdeiros desta vinha do qual Deus colocou. Eu olho para este enorme templo que nos alberga nesta tarde solarenga de outono, ainda que de verão ela transparece, e nós vemos que durante a década de 50 o povo desta comunidade, tantas vezes tirando o pão sobre a mesa,
foi capaz de paulatinamente, com todo o esforço, com todo o suor, construir estas 4 paredes. Para quê? Para mostrarmos que é em comunidade que nós crescemos, é em comunidade que nós nos corrigimos, é em comunidade que nós dialogamos e é em comunidade que nós somos capazes de fazer coisas diferentes e somos capazes de fazer coisas melhores. Mas o trabalho na vinha do Senhor não é um trabalho de quem manda, porque o poder para Deus não tem qualquer tipo de valor. O poder para Deus traduz-se no serviço, um serviço desinteressado de quem vê no outro e para o outro o rosto e a imagem do próprio Deus. Amigos, todos nós, todos, até eu, precisamos de abrir o nosso coração a Deus. Nós temos medo de abrir o nosso coração a Deus. Nós temos vergonha daquilo que dizemos. Nós temos vergonha daquilo que fazemos. Mas andamos muito enganados, porque Deus não olha a aparência, Deus conhece o coração. E como diz o tão belo livro do Príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. E por que não hoje fazermos este exercício de pegarmos os nossos óculos, de não olhar apenas para fora e de olhar para dentro. E quando somos capazes de olhar para dentro, caríssimos amigos e amigas, nós reconhecemos e chegamos à conclusão que nós somos muito melhores do que aquilo que pensávamos. Estou quase a terminar. No caminho de Deus há 2 possibilidades. Ou somos pecadores arrependidos, ou somos pecadores hipócritas. Ainda hoje o Papa Francisco, na oração do Ângelus em Roma, dizia uma coisa muito importante. Pecadores sim, porque todos somos. Corruptos, não. E a corrupção, caríssimos cristãos, não está só nos bens materiais, mas a corrupção pode estar mesmo na nossa intimidade com o próprio Deus. Quando, de forma aberta, diante de um convite, somos capazes de dizer que vamos, mas depois distraímos-nos. Deixamos para amanhã dizendo, quando eu tiver os filhos criados, quando eu acabar o curso na universidade, quando eu chegar à idade da reforma. Isto para Deus não interessa, porque o hoje é o imperativo à mudança. O hoje é o imperativo à esperança. E por isso palavras bonitas, cheias de boa vontade, não santificam de ninguém. E por isso é que Deus espera de mim, ao iniciar o ministério nesta comunidade, e espera de ti, cristão e amigo, espera de nós uma atitude diferente. Que expectativa é que Deus pode esperar de mim? Que expectativa é que Deus pode esperar de ti, criança, adolescente, jovens, que estáis a iniciar mais um ano letivo, um ano académico? O que é que Deus pode esperar de ti? A palavra-chave é esta, é o arrepender-se. Ninguém cresce, ninguém evolui se for orgulhoso. A humildade implica avaliar, implica repensar, implica ponderar e implica projetar. Também as relações entre pais e filhos muitas vezes são relações difíceis, vós o comprovais. Criar e educar um filho cada vez é uma atividade mais exigente e mais incerta. Mas a atitude que Deus tem para nós pode ser o melhor modelo dos pais para com os filhos. Não uma atitude de autoritarismo, mas de autoridade. Autoridade que se mede pela coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. A mim Deus nunca me obrigou a nada. A mim Deus nunca me proibiu nada. A ti Deus já alguma vez te obrigou a alguma coisa? A ti Deus jamais alguma vez te obrigou a alguma coisa? Certamente que não. Deus respeita por inteiro a nossa liberdade. Mas os pais bons dão presentes. Os pais justos dão o próprio ser.
Os pais bons alimentam o corpo. Os pais justos alimentam a personalidade. Os pais bons corrigem os erros. Os pais justos ensinam a pensar. Os pais bons preparam os filhos para os aplausos. Os pais justos preparam os filhos para os fracassos. Os pais bons conversam. Os pais justos dialogam como amigos. Os pais bons dão oportunidades. Os pais justos nunca desistem deles. No caminho da Igreja há muitas questões. Para onde ir e quando ir? Há 3 instrumentos dos quais nós não avançamos. O primeiro é a palavra. Não a palavra humana, mas a palavra de Deus. O segundo é o pão. Não um pão que nos alimenta fisicamente, que necessitamos para a nossa atividade física, mas o pão que buscamos no altar da Eucaristia. E o outro elemento são as pessoas. Não as pessoas que de forma comum costumam vir, mas aquelas que nunca vieram ou por diversos motivos deixaram de vir. Aqueles que muitas vezes a sociedade não se lembra e não valoriza. E que muitas vezes, os convidando, são capazes de nos surpreender e são capazes até de estimular e animar a nossa própria fé. Caríssimos amigos, somos reconhecidos não pelo sim que dizemos, mas pelo sim que damos à nossa vida. O mundo está cheio de agradecimentos, mas vazio de gratidão. Repito, o mundo está cheio de agradecimentos, mas vazio de gratidão. O passado não condena ninguém e este só serve para explicar o presente. E se o recordarmos, apenas sirva para nos aprofundar e melhorar. Caso contrário, a nossa vida torna-se sombria e torna-se pesada. Conhece-te a ti mesmo, diz o filósofo Sócrates. Conhece as tuas potencialidades e descobre que o mundo está cheio de amigos ainda por descobrir. Ou como diz José Saramago no seu livro A Viagem do Elefante, nós sempre chegamos ao local onde nos esperam. No seguimento de Jesus, não há os mais fortes e os melhores. No seguimento de Jesus, há aqueles que confiam no seu amor e na sua misericórdia. Porque a vida não é o que nos acontece. A vida é o sentido que damos àquilo que nos acontece, porque nós mudamos por aquilo que fazemos, ao ponto de sermos convidados a interiorizar e a dizer ao outro: não me venhas falar de amor, olha o que o amor te faz. Que assim seja.